Olá, muito boa noite. Já estamos aqui, com certeza, com um certo atraso. Já éramos para estar 10 minutos, mas vamos compensar e vamos até as 9h10. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos preparados para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer, o que o Espírito de Deus tem a nos revelar. Então, nesta noite de terça-feira, nós temos um compromisso que está estabelecido por Ele, com certeza, pois está escrito que tudo vem dele, e nosso trabalho é obedecer, ouvir a sua voz e identificar e nos apegar a esta voz, a esta palavra. Por quê? Porque nós não estamos em campo neutro, nós não estamos numa terra onde então nós podemos andar sossegados. Não, nós estamos numa terra que não nos pertence. Nós estamos num mundo que não foi feito para nós. Este mundo, como está escrito, nós temos que andar nele como peregrinos, como de fato somos. Todos são, na verdade, mas a grande maioria estão cegados pelo espírito deste mundo, como está dito, pelo Deus desse século. Então, por isso, eles querem fazer desse lugar a sua morada permanente. E é muito normal estas pessoas que estão obcecadas por essa terra, por esse mundo, é muito normal que eles então lutem, trabalhem desesperadamente para conquistarem essa terra, conquistarem esse mundo. E isso fazem enquanto permanece o sopro de vida em suas narinas, como está escrito, né? Então essas pessoas trabalham incansavelmente e nunca se dão por satisfeita e nunca tem limite. Pouquíssimas pessoas que elas então chegam à conclusão que basta, não preciso mais, vou agora. Mas aí veja, vou agora descansar e vou agora desfrutar do que eu granjeei durante a vida. De qualquer das hipóteses, ou vai descansar, ou vai desfrutar, ou que outra coisa seja, mas na verdade não foi para isso que nós viemos. Qualquer dessas coisas vai estar errado, porque nós, já falei, estou repetindo, que estamos aqui para conhecer a Deus, para adorar a Deus e para afirmarmos, então, esta amizade com Ele, ouvir, guardar e estabelecer este relacionamento profundo e verdadeiro por todos os dias da nossa vida. Não há outra finalidade para nossa existência. Então veja que, repito, fomos chamados para ouvir a sua voz e para nos tornarmos discípulos dele. Discípulos dele. Mas, como vinha dizendo, nós não estamos numa terra de paz, mas estamos numa terra de conflito, numa terra de oposição,
numa terra de ódio, muito ódio, de morte, uma terra de gananciosos, exploradores, que Cristo Jesus identificou como sendo terra de cobras e escorpiões, lobos. Isso que ele disse. Eu vos envio para o meio dos lobos. E ele disse: eu vos dei autoridade para pisardes sobre cobras e escorpiões, víboras, animais peçonhentos. Sabemos que a picada da cobra ela é mortal. Invariavelmente, ela leva à morte, com raríssimas exceções. Mas o escorpião não é tão letal, mas dizem que é muito dolorida a picada dele. A picada do escorpião. Eu nunca, nem quero saber. Mas, veja bem que ele diz, eu vos envio para o meio de cobras, de víboras, cobras venenosas e escorpiões. Quem são essas cobras venenosas e quem são os escorpiões? Isso ele está fazendo uma alusão. Então veja, os apóstolos voltaram felizes em Lucas 10, porque disseram, olha mestre, até os demônios se nos submetem. Aí seriam estes as cobras, as víboras, ou seriam estes os escorpiões? Não. Não são as cobras estes e nem os escorpiões. São o que então? Lobos? Também não são lobos. Mas então, quem são os lobos e quem são as cobras, as víboras de veneno letal e os escorpiões? É só nós observarmos a vida dele. O que fizeram com ele? Quem foram os que levaram ele à morte? Os que o atormentaram em palavras, em zombarias? Quem foram aqueles que decidiram matá-lo? Decidiram tirar-lhe a vida? Não foi justamente as víboras, cobras venenosas? Não foi isso que ele disse? Raça de víbora. Foi ou não foi? Foi. E escorpião? Escorpião, então, aquele que atormenta. É aquele que causa dor, causa sofrimento, causa aborrecimento. E o lobo, então, é aquele que o lobo é o matreiro, aquele, como é que se diz, astuto. Então, este que vai trabalhar para enganar. O lobo, ele tem astúcia para se fazer passar pelo cordeiro, para se apresentar como amigo, como companheiro. Este é o trabalho do lobo. E ele disse, vocês vão para o meio das cobras, dos escorpiões e dos lobos. É isto aí. Então, vão enfrentar legiões, principados e potestades e espíritos dominadores dos ares. Normalmente as pessoas se deparam e perdem muito tempo, quase gastam todas as suas energias com os espíritos dominadores dos ares. Vamos fazer essa classificação assim para o entendimento. Esses espíritos, diríamos espíritos baixos, de baixo clero, esses espíritos, então, que levam as pessoas a usarem droga, aos vícios, aos jogos. Esse espírito leva as pessoas às brigas, desentendimentos familiares, às contendas familiares, às vizinhanças. Esse espírito agem eles nestas esferas, trazendo confusão,
fazendo as pessoas gastarem boa parte do seu tempo e gerando ressentimento, mágoa, até mesmo ódio uns com os outros. Mas as cobras e os escorpiões e os lobos, estes diríamos que são os escorpiões, vamos dizer assim, também, né? Também. E estes que fazem as víboras e as cobras venenosas, que ele identificou como sendo os homens dos palácios, os homens do templo, os religiosos de modo geral. Estes exercem o papel de cobras venenosas, de víboras, de mais peçonhentos, que são traiçoeiros, que foi identificado lá com Adão e Eva. Vai morder o calcanhar. Vai agir sorrateiramente, mas para matar. Então ele disse, vocês vão para o meio dessas pessoas, vocês vão para o meio, terão que enfrentá-las, sabe? Então essas pessoas, repito, o espírito da prostituição, no caso de Maria Madalena, saíram 7 espíritos dela, quer dizer, muitos. 7 é o número de totalidade, né? Mas ela ficou uma pessoa boa, ela ficou seguindo a Cristo Jesus. Diz lá que inclusive foi ela que foi a primeira a dar notícia de que Cristo estava ressuscitado, porque ele apareceu para ela. Ela então amava muito o mestre, muito. Veja que então esses espíritos causam muita perturbação. O drogado causa muita perturbação. Uma pessoa endemoniada causa muita perturbação. Muita perturbação. Uma pessoa viciada, seja lá a espécie de droga que for, que seja, ela causa muito transtorno para a sociedade e para os familiares. Mas veja, o espírito de cobra, o espírito de escorpião, o espírito de lobo, isso, a sociedade está permeada e convivem pacificamente. Estes sim são as grandes pragas da sociedade. Estes sim, eles estão em todas as esferas de poder, e especialmente no poder religioso. É ali que eles estão situados, e ali eles emitem o seu veneno que causa grande desgraça e estrago na mente e no coração das pessoas. Porque veja, eles têm esse, e que Jesus também identificou como um fermento, de fazer com que todos desejem serem como eles. E que a sua safadeza, o seu logro, a sua exploração, os seus crimes não aparecem. Não aparece. E se aparece é como sendo coisa normal. Como sendo o que tem. O que tem? Olha o que está acontecendo nesse governo aí. Tudo aquilo que acusaram os filhos do Lula é os filhos dele que estão fazendo. Os filhos do Bolsonaro. E o que dizia que o Lula fazia é ele que faz. Mas está tudo bem, a imprensa não fala nada, se fala noticiazinha, a lei não existe, está tudo legal. Isso não é só agora, sempre foi assim. Sempre foi. Sempre foi. E continua sendo e continuará. Enquanto o mundo for mundo. Quem domina são as serpentes. Veja, a serpente continua enganando as Eva. E as Eva continuam enganando os Adão. Continua, do mesmo jeito. E as pessoas se preocupam com os demônios baixos. E sofrem por conta disso, mas não percebe que o falso profeta e essas cobras, a antiga serpente, o dragão do Apocalipse, e a besta fera que emerge do mar e a besta fera que emerge da terra, elas continuam até os dias de hoje, vão continuar para todo sempre, perseguindo o cordeiro e perseguindo quem quer dar ouvido ao cordeiro. Continua. E as pessoas não conseguem identificar, não conseguem.
Porque, repito, eles estão camuflados como pessoas de bem. Imagina, incendiando tudo, queimando tudo, distribuindo arma, a primeira lei, decreto, para liberar arma para as pessoas. Se isso aí não é serpente venenosa, víbora, o que é então? E os religiosos lado a lado, orando, não consegue identificar, não consegue vir. Por quê? Porque são iguais. São iguais. Andam entrelaçados. Na dança das serpentes. Com toda certeza. E qual é o foco deles? A preocupação é o pobre. São os pobres, são os miseráveis, são a prostituta, o prostituto. Estes é o mal da sociedade para eles. Porque, veja, entre eles também tem tudo isso, só que lá também é camuflado. Também não aparece. Eles não deixam aparecer. E se aparece, fica por isso mesmo. Pega uma pessoa traficando entre os pobres e eles tiram o couro dessa criatura, fincam na cadeia. Meu senhor, até o último centavo tem que pagar. Mas esses grandes aí, que, com helicóptero de cocaína, com avião, com cocaína, não, isso aí, não, deixa pra lá, ninguém fala. Entendeu? Então eles têm todos os pecados dos pobres e mais um pouco. E muito mais. Porém, os pobres pagam pelos seus pecados. Invariavelmente pagam muito alto, muito caro. Mas entre eles não. Porque, na verdade, os filhos dos pobres que precisam roubar para comprar droga. Mas filhos do rico e quem tem um bom emprego, um trabalho, eles usam também. Eu já vi falar, eu não vi, vou falar do que me contaram. Vou vender para o preço que comprei. Que tem juiz, que tem promotor, que tem gente de alta patente no exército, na brigada e assim por diante, que usa droga. Eu não sei. Me contaram. Mas aí tem dinheiro para comprar, para usar e não aparece. Não aparece. Então, mas até volto a dizer, isso não é o problema ainda. Esse não é o problema. O problema é quando é a droga da injustiça. Essa injustiça que não é feita para os pobres, para os trabalhadores, para os necessitados, até para os colonos, os pequenos agricultores. Essa injustiça é a pior droga que existe. Esta sim é que gera desigualdade, gera fome nas nações. E por conta da falta de recurso, que as pessoas não podem estudar, não podem morar bem, não podem trabalhar dignamente, o que ocorre? Elas vão sendo recostadas para as periferias, para os barrancos de estrada, para as encostas, né, onde tem deslizamentos, elas vão sendo colocadas para os lugares de alagamento e assim por diante, é onde eles podem, onde dá para morar, não onde elas querem, onde dá. E aí vai proliferando então toda espécie de males entre eles. Porque aí também, veja, eles vão tendo a dignidade profundamente abalada. Então, as intrigas, as brigas, as desavenças e toda espécie de males vai atingindo essas criaturas, levando eles a sofrerem muito e encurtarem seus dias nessa terra. Então, tudo é da mesma fonte. Eu não tenho dúvida disso. Desde sempre foi assim. Desde sempre. Por isso o Senhor Deus sempre mandou os profetas anunciar a palavra dele aos pobres e denunciar os ricos, que são os causadores desses males. Dos maiores, dos grandes males que envenenam os corações. Porque o pobre fica querendo ser rico e querendo igualar o rico, então quem quer ser igual ao rico não vai combater. Vai adular, vai puxar o saco. Eu também quero, ele está onde eu quero chegar. Ele está onde eu sonho, esta é a minha meta, esta é a minha meta, esse é o meu objetivo. Então por isso ele é complacente, ele olha assim deslumbrado para o rico. E ele não tem a menor reação.
Ele vê esses como trabalhadores, como homens de sucesso, como os vencedores. Ah, mas e o lobo da exploração? Ah, isso aí faz parte. Então, veja, eles toleram, eles passam a engolir cobras e lagarto. Cobras e lagarto. Então, eles não conseguem nada e se dão por culpado. Não consigo porque eu sou burro, não consigo porque eu não estudei, não consigo porque eu não trabalhei como deveria trabalhar, não pude fazer o que eu queria, não deu, essa mulher me atrapalhou, esse homem me atrapalhou, esses filhos me atrapalharam, esse pai me atrapalhou, e fica um culpando o outro. Fica um culpando o outro. E agora vem com essa história, a história de meritocracia, então é incrível. Agora vão tirar até, querem tirar, vocês já tiraram, estão tirando, vão tirar, o que vão fazer? Com essa história das cotas. Então, tudo que foi favor que foram conseguindo ao longo do tempo para os pobres, para os fracos, para os discriminados, agora estão tirando tudo. Tudo. Então, observem que praga é, que maldição é esta. Infestado de víboras venenosas, picando todo mundo. Picando todo mundo, quer dizer, essa picada, esse veneno que eles introjetam nessas criaturas são de deixarem ele no estado letárgico. Eles ficam ali naquela atitude inócua, não tem reação, não tem iniciativa, aí ficam culpando Deus, deuses, fica culpando os astros, fica culpando o horóscopo. Aí vão nessas igrejas. Eu vejo o mal é terrível. O mal ele sai incendiando, depois ele mesmo monta uma brigada para apagar o incêndio. Nada a ver com o Pantanal e Amazonas. Nada a ver. Mas o mal faz bem isso. Por exemplo, o espiritismo. O espiritismo, os próprios espíritas fazem aquela pantomina, se manifestam nessas criaturas de um jeito e do outro. Aí depois eles dizem, não, vai lá. Tem os que fazem, botam a doença e depois tem aquele outro que tira. E eles vão ganhando nome com isso. Eles vão ganhando nome. E assim também, quer dizer, desse meio que gera, discrimina, desse mesmo meio em que estimula, incentiva a exploração e está aliançado com o mal, eles mesmos então reúnem agora os pobres nas igrejas para eles então pedir para Deus a riqueza, porque os homens não vai dar, os homens não dão, os homens tiram, os homens exploram. Aí disse, não, vai lá que Deus vai te abençoar, tu vai conseguir, Deus vai te honrar, e tu vai vencer, tu vai prosperar, tu vai ter a mesa farta, tu vai ter o carro do ano, vai ter casas, mansões, Então veja que os religiosos fazem isso, e o mundo sem religião, para aqueles que não têm religião, não têm paciência de ir atrás das igrejas, não têm essa fé, então eles têm a lotérica, a Mega Sena, eles lançam os jogos para essas pessoas, uma infinidade de jogo, jogo do bicho, jogo da bicha, jogo tudo que é tipo de jogo, para as pessoas então se iludirem e tentarem a dita sorte, tentar a fé pela fé ou pela sorte. Uma dessas duas vai dar certo. Então veja que esse espírito enganador, esse espírito maldito é que Cristo enfrentou e disse que nós teríamos que ir para o meio do mundo, nesses lugares, enfrentar também a mesma coisa. Estes mesmos que estão identificados nos religiosos, principalmente os religiosos, e nas esferas de poder, então no judiciário, no legislativo e no executivo, e no exército.
Então tem os três poderes. E no Brasil tem o quarto poder, que é a imprensa, que é a Rede Globo. É a Rede Globo. Ela que botou esse homem que está aí. Ela que está... Agora estão falando sobre que está voltando a fome e vai voltar. Vai voltar a fome terrivelmente. Vai voltar. Mas aí vão dizer o que é? Vão culpar o vírus. O coronavírus é o culpado. É o culpado. É. Então veja que é todo um desgoverno, é todo algo planejado, pensado para o Brasil continuar um país de terceiro mundo, quarto mundo, quinto mundo, porque os Estados Unidos não deixam ninguém crescer. Acusando a China, tudo que é país, porque eles não podem ver ninguém na frente deles, nem fazer sombra. Sempre foi assim, todas as épocas e todos os tempos, todas as nações foram sempre assim, todos os povos. Sempre, sempre. Esse espírito de exploração está em todo lugar. Você quer ver uma coisa? Uma família que se ama, que se quer bem, que se lambe. Que família harmoniosa, que família querida, é? Deixa os troncos morrer e vão partir para a herança agora. Vão repartir a herança. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Vai conhecer teu irmão, a tua irmã. Vai conhecer os teus cunhados. Vai conhecer muita gente nessa hora. Ah, vai. Vai mesmo. Vai conhecer muita gente. Aí o que é o amor? Porque não tem jeito, gente. Não tem jeito. Jesus foi muito claro. E ele, claro, imagina. Quando que ele não foi claro? Né? Ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não poderão fazer nada. Que preste, né? O que ocorre? A pessoa sem estar com o Espírito de Deus, ele é um selvagem. Ele é um animal peçonhento. Peçonhento. Que às vezes, se ele não consegue, dizem, eu não sei, dizem, sempre, aliás, desde que me conheço por gente, eu vi essa história. Que o escorpião, quando ele se vê perdido, por exemplo, questão de fogo, se ele está que ele não vai conseguir escapar, dizem que ele se ferrou atrás da cabeça dele, na nuca, e ele mesmo tira a sua vida. Não sei. Quem tem escorpião por aí pode fazer o teste, quem sabe. Diz que ele mesmo tira a sua própria vida. O escorpião. Não sei. Mas veja que o ser humano é assim. Eu já vi muitas histórias de homens que foram repartir a herança e se sentiram logrados, lesados pelo próprio irmão e se mataram. Muita gente. Passando, esse fulano aqui, eles tinham uma fábrica, tinha uma indústria, tinha isso, tinha aquilo, e aí na hora de fazer a partida, repartir, o outro roubou, tirou tudo dele, ou sei lá o que, ele achou que fosse assim e se matou. Muito comum isso. Incrível. Naquele tempo também que o Collor tirou a poupança das pessoas, a mesma coisa, muita gente se suicidou. Muita gente. Muitos colonos também perderam suas lavouras, perderam tudo para estiada, para seca. E na época não tinha esse plano para cobrir o plano seca, uma série de coisas aí, não sei, agora não lembro. Então também tiraram sua vida, terminaram se suicidando porque faliram. E assim é muita gente. Então veja que as pessoas que elas então não têm a direção de Deus, não têm o Espírito de Deus, elas não conseguem identificar o inimigo e elas invariavelmente se tornam vítimas dele. E elas vão fazer injustiça onde estiverem. Elas vão promover a injustiça onde estiverem. Não tem. Pode ser numa ilha deserta lá. Se for o outro para lá, ele vai dar um jeito de ficar sozinho que o outro morra. É aquela história. Se ficar um só na terra, se aparecer outro, ele dá um jeito de matar. Para ficar de dono. É terrível.
Não há aquele espírito de partilha, de mútua ajuda, de colaboração, porque isso só Deus, só o Espírito de Deus pode dar. E para isso precisa buscar, a pessoa precisa se esforçar, ela precisa já demonstrar para o próprio Deus que tem um coração inclinado a isso, que deseja isto, né? Porque os olhos dele perpassam por toda a terra, está sempre, desde qualquer cursinho, qualquer uma pessoa que entenda um pouquinho já vai dizer que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Qualquer uma pessoa. O beabá da fé é isto. Beabá. Então, qualquer um analfabeto, misericórdia, falando assim, espiritual, ele sabe que Deus é onipresente, onipotente e onisciente, que sabe todas as coisas. Então, se ele não chamou, essas pessoas não está chamando, é porque ele conhece o coração. Diz lá que ele conhece desde lá das profundezas. Então, observem que a nossa preocupação, agora dando um salto lá na frente, a nossa preocupação tem que ser, sim, em conhecer a Deus, em nos agradar daquilo que nós já conhecemos de Deus. Tipo, pelo pouco que eu conheço, eu gosto. E certamente, quanto mais eu viria a conhecer, mais eu iria gostar. Mas como eu queria conhecer e conhecer muito ao Senhor. Eu lembro que quando eu li o Evangelho, nos anos 81, 82, eu fui grandemente impactado e eu queria conhecer. Eu tinha uma sede, e tem até hoje, né? Uma sede extraordinária de conhecer a Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, de conhecer as Escrituras, de conhecer a história toda de Deus com os homens aqui na Terra. E o Senhor Deus foi me ensinando a duras penas, é verdade. Foi me ensinando a duras penas. Vou dizer assim, por que duras penas? Porque o primeiro entendimento é este, que a pessoa vai para o seminário e lá vai aprender tudo. Não. Lá vai aprender umas matérias religiosas, na verdade. Bíblia é só mais uma matéria. Antigo Testamento, profetas, Novo Testamento e cartas, evangelho, isso é uma matéria a mais só. Mas tem 1 milhão de matéria. É 1 milhão de coisas que tem que estudar. O que menos se estuda lá é as coisas referentes ao próprio Deus, digamos assim. Mas não tem como o homem ensinar mesmo. Porque ele disse, isto está reservado ao Espírito que o Pai vai enviar, ele disse. Ele disse, o Espírito, eu vou, ele disse, porque se eu não vou, o Espírito não vem. Então eu vou, e aí o Espírito vem. E ele vos ensinará todas as coisas. Tá aí, ó. Então esse é o trabalho do Espírito. Não é trabalho de homem. Não é no seminário que nós aprendemos a conhecer a Deus. Não. Chega que a pessoa pode ir para o seminário. Bom, vai estudar no seminário. Vai fazer bem, com certeza. Vai. Vai fazer bem. Mas não vai aprender. Não vai aprender as coisas de Deus. Não vai receber o Espírito de Deus através desse conhecimento teológico. Não vai. Não se iluda. Não vai mesmo. Então veja que tem muitos por aí ensinando. Tem um pastor, aquele pastor palhaço que conta piada de montão. Eu nem lembro o nome dele. Ele gosta de contar piada, o pessoal ri que se lava tudo, né? E anda por aí nas redes sociais, volta e meia, estão convidando para assistir às suas palestras, né? Assistir às suas palestras. E ele estava oferecendo esse dia atrás um curso de teologia, né? Online, aí lá, pelas redes sociais. Misericórdia, apoiando os milicianos todos aí, toda essa religião das trevas. O que a pessoa vai aprender com as criaturas dessas?
já vendo com quem eles estão aliançados, aquele ditado, me diga com quem andas, e eu te direi se eu vou querer andar contigo ou não. Não tem como. Não tem como. Nós temos que ser muito claro. Nós temos que tomar partido. Não ficar em cima do muro ou se escondendo. Ele disse, não tem. Ele disse, aqueles que se declararem por mim diante dos homens, eu vou me declarar diante do meu Pai por eles também. Mas aqueles que se envergonharem de mim nessa terra, eu também vou ficar com vergonha deles lá no dia do juízo. Eu também vou me envergonhar deles. Viu só? Viu só? Então essa teologia oficial que está aí, essa aí eu não recomendo para ninguém. Eu sou a favor do conhecimento, eu gosto do conhecimento, eu gosto. Mas para a pessoa se tornar um religioso igual que são esses aí, tu vai olhar assim em cima. No passado, pessoas me recomendavam um livro para ler. E a primeira coisa que eu olhava era para a vida da pessoa. Pai, esse livro que é bom eu via, mas te ajudou em quê? O que tu aprendeu com esse livro aí? Não mudou em nada. Então, olha, passava na hora a vontade de ler. Era um desestímulo, completo e total. Tu leu esse livro? Ah, é? Aí não é interessante. Não é interessante. Então veja, eu vou ensinar a Bíblia para os outros. Mas e como é a tua vida? Com quem tu andas? Quem são? Onde tu mora? Os apóstolos, interessante, perguntaram para Jesus, discípulo: Mestre, onde moras? Mestre, onde moras? E ele saltou na frente. Antes que se enganassem, se iludissem, ele disse: as raposas têm as tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos. O filho do homem, porém, não tem onde reclinar a cabeça. Pronto. E também diz, tem os galileus, aliás, tem uns gregos que querem andar contigo. Que querem te seguir, querem ser teus discípulos. E ele também, e por conta disso ele falou também. Certamente isso aí era a palavra que ele falava volta e meia, porque ele disse que não tinha nada nessa terra, e nem queria tão pouco. Bem que o diabo ofereceu, né? Mas ele não quis. E diz para os discípulos, vocês também tem que fazer o mesmo. Total desprendimento. Agora os religiosos de hoje, da Igreja Católica, padres, bispos, a gente não tem nada, mas tem tudo. Não tem o nome deles. Melhor ainda, que daí não se incomoda com nada. Né? Melhor ainda. Tem uma casa, tá garantido para enquanto o mundo for mundo, enquanto a vida for vida. Melhor ainda. E a vida de pastor também. Também. Tranquilo, sossegado. Maravilha. É só estar do lado dos homens. Dos palácios. Fazendo o lado de quem? Dos palacianos. Quem é que sustenta os palacianos? Então eles são fiéis ao que eles sustentam. Eles são fiéis. Cães de guarda. Bem o trabalho dos cães de guarda, como diz o ditado aquele. Alimenta um cão 3 dias e por 30 anos ele é fiel. E essas pessoas fazem o trabalho do cão. Eles são alimentados e eles são a vida inteira, são fiéis. Diz que o homem não. Tu alimenta o homem 30 anos e se deixou de alimentar 3 dias, ele te trai. Ele te puxa o tapete. E o cachorro, olha a conversa. Só quem não conhece cachorro mesmo para falar que o cachorro é amigo do homem. Só quem não conhece. Mas tem gente que pensa que conhece, mas não conhece nem eles mesmos. Só quem não conhece cachorro para dizer que cachorro é amigo. Mas deixa para lá. É que as pessoas não conhecem nada, na verdade. Misericórdia falar assim. Mas tem que falar. Tem que falar. Para ver se incomoda e sai desse atoleiro. Porque se a pessoa ela não reage, não se enfurece com a situação dela mesmo,
ela mora ali numa pocinha d'água. Como disse, afoga num copo d'água. Então, às vezes, tem que incomodar ela, tem que cutucar para ela saltar. Porque você vai ali sempre, ai, pobrezinha, ai, sei o quê, ai, vai morrendo. Vai morrendo, amigo. Ai. Então é preciso que às vezes a pessoa leve sim um pontapé, para ela sair desse estágio letárgico, dessa inanição, dessa leseira nordestina. Misericórdia, gente. Então nós precisamos conhecer, mas esse conhecimento é dado pelo Espírito de Deus. Esses homens que estão oferecendo cursinho de teologia, isso é um jeito de ganhar dinheiro bem ligeiro. Tem muito curioso, né? Um monte de curioso. Na melhor das hipóteses, vão ficar que nem eles, assim. Ficar que nem eles. Empanturrado de conhecimento da palavra, mas prática nenhuma. Prática do lado desses homens aí. Diz que a Universal bota o vídeo lá falando mal do PT, da Lula, do Dilma, da Lula, do Lula e da Dilma nos cultos lá. Isso não é de hoje, sempre foi assim. E chamar quem não votar nos partidos contrários aos trabalhadores é traidor, é Judas. Já pensaram uma coisa dessa? Não dá para acreditar, mas é real. Não dá para acreditar que esteja desse jeito. Mas a maldade dessas criaturas não tem mesmo limite. Bom, veja bem, se o diabo enfrentou Jesus o tempo inteiro, através daquelas pessoas, dos religiosos. E hoje é diferente? Não, hoje está nos religiosos de novo, enfrentando quem quer que seja. O seu veneno mortífero, terrível, atacando mente e corações, para precipitar todos no inferno. Todos. Com certeza, ninguém se escapar. Porque pensa, gente, hoje o cérebro religioso, veja bem, gente, o cérebro da religiosidade do Brasil, onde está? Onde estão? Estão nos ditos evangélicos, e também nos católicos. Mas veja, a rede católica, a rede Canção Nova, também estão aliançadas com esses evangélicos, que estão aliançadas com a Globo, que estão aliançadas com o Bolsonaro. A Globo botou o homem lá. Agora tá dando umas cutucadinhas assim, mas até por aí. Entendeu? Mas botou ele lá. Deu todo o apoio pro Moro. O traidor. E assim por diante, quer dizer. Então, esse estado de coisa que tá hoje aí, é com o apoio de toda a diabada. Toda a diabada. Os principados e as potestades. Que estabeleceram esse estado de coisa aí. E veja que eles continuam alimentando. Porque até é possível que a pessoa erre, se engane, mas ela retoma e volta e sai dessa aí. Como o Pedro pediu perdão, se humilhou, chorou amargamente e foi reaceito, readmitido. Mas outros não, esses continuam alimentando o dragão. Tá vendo o dragão devorar um e outro? Parece que estão esperando, tomara que seja a minha vez agora. Deus ser devorado por esse dragão. Ai, que coisa boa se alimentar o dragão. Porque é bem assim, né? No tempo de Cristo Jesus, e depois dele os seus discípulos, eles desejavam serem sacrificados pelo amor de Cristo, por amarem a Jesus. Eles queriam ser martirizados. Era uma honra eles serem crucificados, serem mortos pelo nome de Cristo. E esses homens hoje, veja que é uma honra para eles morrer ou defender a morte. Defender a morte. Veja que, bom, no exército tem uma canção que diz, falando da infantaria, por ti daria a vida minha, diz lá. Então veja, eles dizem que a pátria, quem é a pátria? A pátria é o exército. O povo não, o povo é problema a ser dominado. O povo é problema. A pátria são eles.
São eles. Entendeu? Então, uso, como diz, eles são capazes de vender o Brasil enrolado na bandeira nacional e ao som do hino nacional também. Enrolar na bandeira ao som do hino. E eles acham que são patriotas. É botar na rede social isso aí. E é bem isso aí mesmo. Ah. Então veja que essas criaturas, estes homens do mal, eles estão todos aliançados, todos, e dominam de tal forma os pobres, os pequenos, que Jesus mandou evangelizar, porque eles também evangelizam com essa doutrina maldita, para se tornarem igual a ele, o querer ser igual àqueles que estão lá no poder, lá em cima. Então veja, é o fermento dos fariseus. Mas veja, o mal então doutrina eles a também se alegrarem e desejarem morrer por eles. Dá para entender? Eu não sei se estou conseguindo ser claro como eu gostaria. Mas veja que o discípulo de Cristo quer morrer por ele, de tanto amor que ele tem pelo seu mestre. Tanto amor que ele tem pelo mestre. Que seria um prazer, uma honra morrer por ele. Mas os filhos do dragão, eles alimentam o dragão e também têm prazer em morrer pelo dragão. Por isso defendo ferrenhamente. Eu excluí um pessoal aí que era meus amigos nas redes sociais. Outros se excluíram por eles mesmos. Mas tem que ver da forma que eles defendem. Arrumam os argumentos mais absurdos, mais loucos que não dá para acreditar. Por isso alguém já disse também, não tem como discutir com pessoas que não têm lógica, que eles renegam a lógica, que eles não aceitam a lógica. Quer dizer, não tem como discutir com pessoas assim. O que é a lógica? Quer dizer, pessoas que acham que agora andar plantando bananeira é normal. Que andar com as pernas para cima, assim, com as mãos no chão, não é, agora é assim. Não é mais andar na vertical. Não. Zé, e não tem como discutir com uma pessoa dessa. Não tem. Quando ele disse que noite é dia, e o dia agora é noite. Zé, não tem. Não tem. É aquele que está escrito no profeta Isaías. Quer dizer, quando a pessoa diz que o amargo é doce, e agora? Quando ele diz que as trevas são luz, e agora? Como discutir com uma pessoa dessa? Não tem. Não tem. Então aí não tem jeito, tem que cortar. Não importa se é parente, se é irmão, pai, mãe. Ele já disse. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Inimigo da verdade. Quando tu vê que a pessoa insiste na mentira e tu mostrou para ela todos os elementos, todos os fatos, ela não aceita. Então não tem o que fazer. Tem que, como diz, deixa. Corta as relações. Porque não dá para conviver com pessoas assim. Não dá. Não dá. Não tem como conviver. Jesus foi muito claro de novo. Ele disse, uma casa dividida não subsiste. Não subsiste. Não importa. Porque, já disse, ele disse bem claramente, quem são minhas irmãs, meus irmãos e minha mãe? Hoje é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pare com esse vínculo sanguíneo. Para com isso. Isso é uma enganação. Isso aí vale enquanto a pessoa é do mundo, tá aí. Vale até por aí, como eu disse agora. Se toca de repartir alguma coisa, já se danou. Já se foi um laço sanguíneo. Aí entra aquela história do pernilongo. Meu sangue até o pernilongo tem. Dá nisso aí. É bem assim. Entendeu? Então veja que nós precisamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade que Jesus se identificou com ela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora todo mundo usa essa palavra. E todo mundo se acha que não é verdade. Mas andando na mentira, no louco, das palavras. Não tem lógica umas criaturas dessas. Não tem. Então, servindo os palácios, servindo os exploradores, servindo o dragão, e diz que são de Jesus. Olha o que é isso. Tem coisa mais doida do que essa? Se ele negou tudo, mandou negar.
Não vale mais. Não vale mais. Aí vamos pegar as passagens lá, tá aqui aquela que interessa. Não. Vão na essência. Vão na essência, vão no evangelho. O que Jesus falou? O que ele ensinou? Como que ele viveu? Como viveram seus primeiros discípulos? Agora, hoje, por que não são igual? Mudou? Mas e tem a cara de pau de dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Olha bem, tem até a frase lá, escrita em letras garrafais no altar de uma certa igreja aí da Mundial. E olha o que eles fazem. Nada a ver com Jesus Cristo de ontem e hoje. E será para todo sempre. Quer dizer, é uma enganação escancarada. Escancarada. É. Então nós não podemos aceitar isso em nome do Evangelho de forma nenhuma. É, de forma nenhuma. É. Porque ele disse, vocês vão engolir o camelo e vão ficar coando mosquito. Vão coar o mosquito e engolir o camelo. É o que eles faziam naquela época. Então veja, eles alimentam os pobres, dão um pãozinho aqui, dão um pãozinho ali, dão um agasalho. Eu gosto. Gosto de fazer isso. Então, volta e meia, então vai, porque agora botaram assim, não que a religião, a igreja verdadeira, é aquela que você é. Não é aquela que você fala, que você vai. A igreja verdadeira é aquela que tu apresenta, aquela que tu é. Aí botaram, ilustraram assim com uma pessoa entregando um pão para um mendigo. Como é que é o desenho aquele? Eles acham que isso é a igreja verdadeira, ela dá pão para mendigo. Quem ajuda os pobres dessa forma, faz caridade, é a igreja verdadeira. Isso tem que ser feito. Repito, mas você não precisa ser de igreja para fazer isso. Isso todo ser humano deve fazer. Todo. Mas como se tá, eu volto a dizer, gente, o Filho de Deus vai ajudar essas pessoas, vai, mas não vai ajudar para ser Filho de Deus, ou isso não é que vai mostrar que ele é Filho de Deus. Não. Isso aí não identifica Filho de Deus. Dar pãozinho para pobre. Não. Isso aí não. Outro dá pro cachorro, vai lá, ele bota comida na rua, bota água, faz até casinha pros cachorros morar. Acho que vai ganhar o céu por causa disso. Eu gosto de alimentar os bichos, até o do mato. Eu gosto da comida, até os bichos do mato também. Mas eu sei que isso aí não tem nada a ver com digamos assim, com religiosidade, com o Espírito de Deus, não tem nada a ver. Isso aí é algo natural que a gente tem uma consideração pela vida, de modo geral. Com as árvores, com as águas, já disse, vou repetir, com a terra, com todas as coisas. Temos que ter uma relação saudável. Mas não que isso aí agora eu vou merecer o céu porque eu faço isso. O que é isso? Dei um pão para um pobre lá, eu sempre dou. Quando me pede, eu dou. Isso aí não dá salvação para ninguém. Isso aí é um sentimento que deve ter. Todos devem ter. E aí daquele que não tem. Com certeza. É aquele ditado que eu vou exemplificar novamente. Se tu lava a louça da tua casa, a pia ficou limpa, beleza. Agora se fica aquele montão lá, fica feio ou não fica? Se lavou, ninguém vai ter homenageado e bater, aplaudir, fazer não, normal. Agora, se não faz, aí aparece, aí é feio. Então veja, se tu ajudou o pobre, o necessitado, assim por diante, normal, não tem nada extraordinário. Agora é feio se não ajudar. Aí é feio, bota feio nisso. A feiura tomou conta. Para não dizer outras coisas, né? O coração empedernido, endurecido. Coisa brava. Com certeza é. Mas, veja que o Filho de Deus, ele vai atacar o mal, a cabeça do dragão. Não vai lá na cauda, na unha. Não, ele vai atacar a cabeça do dragão. Com certeza. O Golias foi atingido aonde? No dedo do pé? Na canela? Não. Na cabeça. O Davi acertou a cabeça do Golias. É aí que está. Aí que está o X da questão. Então veja que hoje é a mesma coisa na sociedade. As pessoas ficam lá, atacando, querendo resolver as coisas pelos galhos né? Não, tem que ir na raiz do problema. Na raiz. Na causa, não nas consequências. Não nas consequências.
Como já disse antes, vão juntar os feridos, vão parar com o louco que está matando, que está ferindo, que está fazendo incêndio, eles têm que atacar. Vamos juntar os feridos, sim, mas vamos logo parar, estancar a sangria. Vão denunciar, vão ver onde é que ele está, vão prender esse louco que está causando toda essa desgraça. Não é isso que estão fazendo, questão do vírus também? Não é só aumentar os leitos de UTI, os enfermeiros e tudo mais. Tem que aumentar, com certeza. Mas vamos evitar que pessoas se contaminem. Vamos evitar também. Com certeza. As causas e as consequências têm que ser atacadas. E a sociedade é a mesma coisa. A vida espiritual é a mesma coisa. Agora, esse pessoal pregando do jeito que estão pregando aí, pregando não, estão esculachando com o evangelho há muitos séculos. E aí tem que deixar por isso mesmo. Aí fala do amor, pastor, fala do amor. Jesus falou? Falou, mas denunciou. Por isso mataram ele. Mataram ele e ele disse, e vão matar vocês também, e vão odiar vocês também. Entendeu? Então, ficamos por aqui. Não sei se fui bem claro, não sei se consegui ser, queria ter sido mais claro, mas vamos trabalhando essas questões e muitas vezes eu lembro que alguns professores e algumas palestras que eu assisti pela vida, eu escutava assim e a gente que está sentado ouvindo, eu ficava pensando, poxa, ele não conseguiu ser muito claro, mas eu conseguia clarear na minha mente. O espírito, muitas vezes aquelas palavras desencontradas, sem muito nexo, espalhada, semeada para cá e para lá, mas eu conseguia elaborar na minha mente. Eu digo, eu sei o que ele quis dizer. Ele não foi tão feliz para fazer as colocações, mas eu consegui receber e organizar elas na minha mente. Eu espero que vocês tenham feito isso, que o Espírito os ajude e ilumine para que esse turbilhão de palavras elas sejam ajustadas no coração e na mente e assim o nome do Senhor seja glorificado e você cresça grandemente, grandemente no conhecimento e sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens, como foi atribuído a Cristo Jesus, que ele crescia em graça, sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Nós também, em estatura, né? Mas nós de estatura não vai dar mais não, porque ele tinha 12 anos naquela época, né? Mas que nós cresçamos sim em sabedoria, em graça, entendimento, discernimento, em coragem, né? Coragem, uma postura assim de discípulo que ama muito o seu mestre e que está totalmente disposto a dar a vida por ele, a dar a vida pelos irmãos, a dar a vida pelos necessitados, pelos injustiçados desta terra, no tempo que se chama hoje. Amém, glória a Deus. Grande abraço, fiquemos na paz e no amor de Cristo, nesta paz que incomoda, que inquieta e que nos desinstala e que não nos deixa nos escorar, nos encostar e até mesmo cochilar este sono da indiferença. Misericórdia, que o Senhor nos desperte e nos incomode para prosseguirmos essa caminhada tão necessária, tão urgente, que o Senhor conta conosco com certeza. Um abraço, fiquem na paz, no amor de Cristo e até sexta nos permitindo o Senhor.